O amanhecer sobre Belo Horizonte abriu-se como um clarão tímido atrás dos prédios, deixando a Serra do Curral tingida de cinza e âmbar. Marina atravessou a rua com a bolsa gasta, o cabelo preso de qualquer jeito e o coração disposto a mais um dia na escola infantil do bairro Santa Teresa. Chegou cedo, como sempre. O corredor ainda cheirava a limpeza. A sala de aula exibia desenhos tortos na parede e no quadro havia restos de giz formando um sol sorridente. Antes mesmo de ligar as luzes, ela passou os dedos pela fileira de mini cadeiras, ajeitou um carrinho de brinquedo e abriu a janela. O vento trouxe o barulho dos ônibus e um fiapo de canção vindo de uma casa vizinha. Era uma rotina simples, mas para ela tinha sabor de mundo inteiro. Antes de continuar essa história, inscreva-se no canal Contos Sáficos e deixe seu comentário. Cada apoio ajuda a lapidar novas histórias como essa. No centro, a poucos quilômetros dali, Helena encerrou uma reunião no último andar de seu prédio envidraçado. Aos 44 anos, dominava um império de joias com a frieza de quem lapida diamantes à unha. O ateliê principal ficava em Lourdes, discreto por fora, impecável por dentro. Amostras, pedras, metal, tudo catalogado. Cada peça nascida ali levava sua assinatura elegante. Assistentes circulavam com pranchetas, telefonemas eram filtrados, prazos cumpridos. Ela quase nunca sorria, mas quando o fazia, gerava silêncio. A beleza não era somente o rosto, mas um magnetismo que prendia olhares e variava entre o distante e o incendiário. Naquela manhã, aprovou um bracelete inspirado na topografia mineira, recusou um colar considerado perfeito por todos e pediu um novo estudo. "Façam de novo", disse, com voz baixa e irrecusável. Na escola, o sinal da portaria disparou quando as crianças começaram a chegar. Pequenos braços pendurados em mochilas de bichinhos, risadas breves e choros raros. Marina ajeitou laços, amarrou cadarços, acolheu medo e entusiasmo ao mesmo tempo. Um menino acenou com dentes de leite. "Tia, minha mãe disse que hoje tem visita importante." Ela sorriu. O Instituto Brilho do Horizonte, ligado a empresas de luxo da cidade, apoiava projetos sociais de educação. A diretora avisara. Alguém de relevância passaria para conhecer a turma, avaliar necessidades e renovar convênios. O relógio aproximou-se das 10, quando 3 carros pretos estacionaram diante do portão. O segurança conferiu com discrição. A diretora endireitou o taier. A vice recolheu copos descartáveis que nunca deveriam estar ali. Marina, com o avental cheio de tinta guache seca, respirou fundo. Do automóvel central desceu Helena, seguida por 2 assessoras e um coordenador do instituto. Terno sobre medida, sapatos que não tocavam em poças, cabelo preso num coque preciso. O olhar percorreu o pátio com cautela clínica. A diretora aproximou-se, estendeu a mão, falou da alegria em receber aquela presença. As palavras misturaram cordialidade e urgência de quem precisa manter as portas abertas. Apresentações feitas, o grupo entrou. Helena não abraçou, não beijou, apenas cumprimentou. Conheceu a sala dos pequenos, onde Marina esperava cercada de cores primárias e cartazes com letras gigantes. Os olhos das duas se cruzaram um instante, e como num reflexo, Marina endireitou a postura. A visitante fixou a atenção naquele rosto sem maquiagem, na delicadeza entre firmeza e doçura, e em como a voz dirigia as crianças sem elevar o tom. Uma menina, orgulhosa do próprio desenho, correu para mostrar uma casa com telhado azul. A Marina, sem pensar, chamou a convidada. "Quer ver? A Isabelle caprichou." Helena inclinou-se, observou o papel amassado como se fosse vitrine. "Ficou bonito." A criança sorriu. Marina notou, nenhuma exaltação exagerada, porém uma presença que alterava o ar. A visita prosseguiu por corredores estreitos, brinquedoteca, refeitório com cheiro de feijão e arroz.
Entre comentários técnicos e promessas de relatório, Helena absorveu tudo com calma. Em dado momento, o grupo parou diante da oficina de artes, um espaço improvisado com mesas antigas, pedaços de papelão e potes de cola. A professora explicou um projeto de texturas. As crianças colavam sementes, folhas e tampinhas para criar paisagens ao toque. A executiva ouviu com atenção incomum. Você fala de textura como se estivesse treinando a mão para reconhecer o invisível, comentou. Foi quase um elogio, quase um segredo. Marina assentiu, surpresa com a palavra invisível na boca daquela mulher que cheirava a bergamota cara. Crianças acreditam no que tocam, respondeu. E no que as toca, devolveu Helena, antes de mover o olhar para outra prateleira. Enquanto uma assessora fotografava o pátio e outra preenchia planilhas, um pequeno tropeçou ao correr. Marina o pegou no ar, com um movimento rápido, e riu baixinho para acalmar o susto. Helena observou o gesto e, num centímetro de segundo, algo mudou em sua expressão. Não era ternura pura, parecia reconhecimento de habilidade, quase admiração. Em seguida, voltou a vestir o manto de gelo. Pediu números, custos, prazos de manutenção, relatórios do último semestre. O coordenador do instituto entrou na pauta com naturalidade. A diretora trouxe pastas, a vice narrou num copo e o derramamento de água pareceu maior do que era. Marina recolheu silenciosamente a bagunça e voltou para a turma. Ao final, a diretora levou Helena até o portão. Começou a chover. O guarda abriu um guarda-chuva, mas uma rajada pegou de lado, respingando no casaco impecável. Marina, que saía para comprar cola branca na papelaria da esquina, hesitou. A diferença entre mundos gritava na calçada. De um lado, a sofisticação rígida. Do outro, uma mulher que contava moedas para o material do projeto. Helena percebeu a pausa, levantou o olhar e perguntou com aquela voz que mandava sem elevar. Posso oferecer uma carona? Marina tentou recusar por educação, porém o céu desabou de vez. As crianças gritaram dentro, a diretora correu, o asfalto virou espelho. Obrigada, disse a professora, por fim. A executiva fez um gesto e abriram a porta traseira. As duas entraram. O mundo se reduziu ao perfume, ao som abafado da chuva e ao couro macio do banco. O motorista pediu o destino. Marina indicou a rua com um certo embaraço. Não era longe, mas era outra paisagem. Casas antigas, muros pichados, bares de esquina com cartazes de cerveja. No caminho, silêncio. O limpador de para-brisa marcava o ritmo. Helena quebrou a pausa com naturalidade ensaiada. Seu projeto de textura é inteligente. Funciona com quase todas as turmas, respondeu a outra. Quase? Algumas crianças chegam carregando tempestades próprias. A gente ajuda como pode. Você parece levar o trabalho para casa. É impossível não levar. Eu também levo o meu. Um sorriso quase invisível percorreu o canto da boca de Helena. Mas o meu pesa de forma diferente. Deve brilhar mais do que pesa, arriscou Marina, e ao dizer isso, corou. A joalheira inclinou minimamente a cabeça. Nem sempre. O carro estacionou um quarteirão antes do endereço por causa de uma árvore caída. Elas desceram sobre o guarda-chuva. Na calçada, poças viravam pequenas lagoas. Marina agradeceu pela carona. Foi quando Helena tirou um cartão fino da bolsa. Se precisar de algo para a escola, peça ao instituto. Se precisar falar diretamente, escreva. Os dedos se tocaram no gesto da entrega. Foram milésimos. Marina, sem graça, guardou o retângulo elegante no bolso do avental. Obrigada. A mulher do luxo inclinou o guarda-chuva para protegê-la por mais 2 passos e voltou ao veículo. Ao fechar a porta, olhou pela janela chuvosa e viu a professora correndo por entre gotas, rindo sozinha da própria pressa. No ateliê, no fim da tarde, Helena ainda sentia a presença daquela sala de paredes simples. Dispensou 2 compromissos longos e pediu que a diretora da escola enviasse orçamentos para a reforma do espaço de artes. A equipe ficou surpresa com a rapidez.
Enquanto analisava um lote de turmalinas, lembrou-se das mãos de Marina guiando os pequenos na atividade com sementes. O gesto da professora a perturbou por razões que ela preferia não nomear. Pela primeira vez em meses, errou uma anotação. Não era comum. Refez. Concentração, murmurou para si. Marina, naquela noite, abriu a janela do quarto e deixou entrar o ar úmido. O cartão repousava sobre o criado mudo. Nome, marca, e-mail, um telefone que ninguém atendia sem filtro. Ela pensou em escrever um agradecimento formal. A escola precisava da reforma, precisava da tinta, precisava de cola, de livros, de jogos com peças faltando, precisava de tudo. Do lado de fora, um vizinho tocava violão desafinado. Ela sentou na beira da cama e começou o e-mail. Boa noite, Helena. Aqui é a Marina, professora do Jardim Arco do Sol. Só para agradecer pela visita e pela carona, as crianças ficaram empolgadas e perguntam quando você volta. Em anexo, uma lista do que mais usamos na oficina de artes e do que falta. Se puder, agradeço. Se não, também. Obrigada por olhar com respeito o que fazemos. Relutou, releu, quase apagou aquela última frase. Enviou. A resposta chegou em menos de 1 hora. Recebido. Vejo valor no trabalho. O Instituto pode cobrir a reforma da sala de artes e parte do material. Gostaria de visitar de novo, discretamente. Sexta às 17. PS. Crianças perguntam por que você as ensina a tocar o invisível? Eu também. Na sexta, dia limpo, sol de faca. Às 17, a escola estava encerrando. Helena chegou com apenas um motorista. O portão já se fechava quando Marina apareceu com um molho de chaves e um vestido simples de algodão. Pode entrar. Caminharam pelo corredor silencioso. Sem assessores, sem flashes, sem plano de mídia, a visitante parecia maior. A professora abriu a sala de artes. O espaço exalava cola, tinta seca, sonhos humildes. Sobre uma mesa estavam colagens inconclusas. Helena passou os dedos sobre uma superfície de grãos em gesto contido. É um mapa, explicou Marina. Eles colam elementos que representam caminhos que ainda não conhecem. Você desenha mapas em mãos alheias, disse a outra, deixando o dedo parar. Ficaram sozinhas por alguns minutos. Conversaram sobre rotinas, medos, coragem discreta, escolhas. Marina falou da avó que tinha sido bordadeira, de como a mulher aparecia nos sonhos quando os problemas pareciam esmagar. Helena contou, sem detalhes, de um começo duro, longe do glamour que o jornal sempre sugeria. Ninguém nasce pedra. Acontece que alguns aprendem cedo a esconder o esfarelar, afirmou, quase num sussurro, como se confessasse uma falha. A professora segurou o olhar. Eu finjo força diante de pais desesperados. Às vezes choro em casa para não chorar aqui. Honesto. Humano. A palavra ficou suspensa. Propostas de reforma foram discutidas. Orçamentos aprovados ali mesmo. Ligações discretas, decisões que demorariam semanas em outras mãos, ali se resolveram em minutos. Quero que a reforma preserve esse espírito, pediu Marina, surpreendendo-se com a própria ousadia. Sem vitrine, sem brilho de shopping, só espaço para experimentar, sujar, errar. Concordo. Helena girou o celular entre os dedos e falou com alguém da equipe. Iria manter a identidade da escola, apenas ampliar recursos. Ao desligar, encarou a professora por um segundo a mais do que seria socialmente aceitável. Você guarda o mundo dos outros sem pedir nada em troca. Isso não é comum. Não sei outra forma de existir. O silêncio adiante não pesou, aquietou. Na semana seguinte, trabalhadores ocuparam o espaço. Paredes lixadas, prateleiras novas, iluminação decente, piso consertado, tintas de qualidade, mesas estáveis. A notícia correu pelo bairro como fogueira em noite fria. Marina assistiu cada fase com olhos brilhando. Helena, por sua vez, mantinha visitas pontuais, sempre ao final da tarde, quando o barulho diminuía.
Conversavam pouco na frente dos demais, falavam muito com o olhar. O motorista aguardava sempre à distância, habituado a fronteiras invisíveis. Um dia, sem aviso, apareceu um problema. A diretora telefonou para Marina às 8 da noite, voz trêmula. Arrombaram a sala nova. Marina correu até a escola. Cadeado no chão, estilhaços, pedaços de madeira arrancados, tinta espalhada no piso como sangue infantil. Desenhos de corações com spray nos cartazes, letras grosseiras em 2 paredes. Roubaram nada, vandalizaram tudo. Marina parou diante do caos, sentiu as pernas bambas e apoiou a mão na quina da porta para não cair. O bairro assistia de longe, luzes curiosas nas janelas. Ela lembrou do cartão guardado no livro de planejamento. Respirou fundo e decidiu ligar. A voz do outro lado atendeu no segundo toque. Eu vou. Menos de 20 minutos depois, os faróis do carro preto recortaram a rua. Helena desceu com uma jaqueta escura e uma calma de guerra. Não trouxe mídia, nem comitiva, nem discurso. Somente a presença e 2 profissionais de manutenção que apareceram conduzidos por outra equipe acionada silenciosamente. Olhou ao redor, avaliou danos, tocou o spray nas paredes como quem examina uma joia que quebrou na bancada. Foi só raiva sem alvo, concluiu. Marina concordou com a cabeça, os olhos marejados. As crianças vão aprender outra lição. Que coisas importantes podem ser reconstruídas, afirmou Helena, certeira, e entrou com ela na sala ferida. As 2 começaram a recolher os pedaços maiores de madeira, depois varreram os cacos. A joalheira tirou o blazer, arregaçou a manga e pegou a vassoura como quem assume uma ferramenta de precisão. A professora observou, sem entender como aquela mulher de revista, vidro e aço às costas, agora se curvava sobre o chão de cimento para varrer poeira com paciência. Em certo momento, os dedos se tocaram novamente ao recolher o mesmo cartaz rasgado. O contato, breve, estremeceu as 2. Sem palavras, continuaram. A equipe de manutenção iniciou a pintura das paredes atingidas. O silêncio da noite foi preenchido por passadas secas, rolos subindo e descendo, o arranhar da vassoura, um rádio distante. Marina pegou uma esponja e começou a esfregar um coração tosco desenhado com tinta vermelha. A imagem insistia em permanecer, como se zombasse do esforço. Isso aqui não sai, disse, ofegante. Helena aproximou-se por trás, segurou a mão da outra por cima da esponja e guiou o movimento com firmeza. Sobe devagar, pressiona, respira. As 2 respiraram juntas. A marca cedeu, pouco a pouco, até virar fantasma. Quando a mancha sumiu de vez, Marina percebeu que continuava sustentada pelas mãos firmes por alguns segundos que não eram mais necessários. Os olhos se encontraram, a sala, a tinta, a poeira, tudo entrou em silêncio. Havia ali algo novo, embora nenhuma delas ousasse nomear. Obrigada por vir, sussurrou Marina, por fim. Eu viria mesmo sem o telefonema, respondeu Helena, quase num tom íntimo. Por quê? A executiva sustentou o olhar sem pressa, como se lapidasse as palavras para ficarem bonitas. Porque algumas coisas valem o risco de sair do meu mundo. A professora recolheu o ar de volta aos pulmões. E valeu? Você me pergunta isso num lugar que acabamos de salvar. Um sorriso mínimo apareceu, autêntico, sem pose. Nas horas seguintes, redecoraram o que foi arruinado. Penduraram de volta alguns cartazes, recolocaram potes de tinta fechados, cobriram manchas, trocaram fechaduras. Quando o relógio passou da meia-noite, a sala estava novamente digna, não perfeita, viva. Marina encostou-se na mesa e sentiu o corpo inteiro cansado. Helena observou seu perfil à luz fria do teto. Você precisa comer. Eu topo qualquer pão de padaria agora, brincou a professora, recuperando algum humor. Padaria está fechada, mas eu conheço um lugar que entrega a qualquer hora.
Pegou o celular, fez uma ligação breve e 25 minutos depois chegaram embalagens discretas com sopa quente, pão macio, frutas cortadas. Comeram apoiadas nas mesas pequenas, rindo baixo pela inadequação do cenário. Foi então que Marina perguntou sem rodeio: "Por que você nunca sorri nas fotos?" Helena abaixou o olhar para a colher por um instante, depois levantou os olhos. "Porque um sorriso em foto ganha donos que não me conhecem." "E aqui?" A joalheira demorou um segundo a responder, depois levantou os olhos. "Aqui eu posso emprestar um." E ela sorriu, não muito, apenas o suficiente para que a outra percebesse as linhas quase invisíveis nos cantos dos olhos, o relaxamento dos ombros, algo como um descongelar. "Fica melhor assim", comentou Marina, com uma coragem que não esperava de si. "Não me acostume mal", devolveu a outra, num tom levemente divertido. Antes de irem embora, conferiram portas e janelas. O motorista paciente aguardava lá fora. A rua estava vazia, a madrugada finalmente quieta. No portão hesitaram. "Amanhã cedo eu chego antes das crianças para checar tudo", disse Marina. "Eu também venho", respondeu Helena, como se afirmasse um contrato silencioso. "Não precisa." "Eu sei." Ela parou, encarou a professora como quem encara um diamante ainda bruto e acrescentou: "Quero." Quando o carro se afastou, Marina ficou um minuto olhando para o asfalto. A sensação não era de alguém que recebera um favor. Parecia outra coisa. Como se uma porta tivesse sido encostada do lado de dentro e esperasse apenas um toque para se abrir por completo. Voltou para casa com a roupa cheirando a tinta nova e sono pesado nos olhos, porém com uma chama acesa num lugar que costumava ser muito silencioso. A manhã seguinte trouxe crianças curiosas e contentes. A sala estava impecável. A diretora abraçou Marina com força, a vice chorou sem cerimônia, pais agradeceram com palavras tortas. Às 8h10, o portão abriu-se de novo para o carro escuro. Sem escolta, sem pompa, Helena entrou, observou o pátio como quem reconhece um território onde aprendeu uma nova língua. Na sala, as crianças correram para mostrar as colagens. A executiva se curvou, ouviu explicações confusas, aperfeiçoou o gesto de encostar apenas a ponta dos dedos na mesa para não sujar as mãos de tinta e, ao mesmo tempo, parecer presente. Marina, com o coração mais leve, acompanhou. Em certo momento, ficaram ladeadas diante de um mural. "Viu isto?" A professora apontou um desenho de linhas azuis que se cruzavam. "Ele disse que é o mapa para voltar para casa quando escurece." "E funciona?" "Sempre funciona quando alguém acredita." "Então me mostra onde começa." Marina encostou a unha no canto do papel. Indicar qualquer ponto virou desculpa para aproximar o corpo 1 centímetro. Elas quase se tocaram, mas não tocavam. O ar entre ambas parecia uma ponte invisível. As duas sabiam disso sem dizer. Na hora da saída, Helena estacionou o olhar na professora por um intervalo que pertence a quem rompe regras internas. "Queria te convidar para ver meu ateliê." A frase soou simples, sem ostentação. Não para exibir vitrines, para te mostrar o lugar onde eu também brinco de textura, com fogo e metal. Marina quis dizer sim de imediato, mas a prudência a puxou pelo braço. "Eu não sei se tenho roupa para esse lugar." "Leve você." O convite ficou pairando, elegante, aberto. "Depois da aula hoje, se puder." "Eu posso." Quando o relógio bateu 5, a cidade ficou dourada. O carro preto saiu de Santa Teresa rumo a Lourdes. Na janela, o horizonte de concreto deslizava ao lado da serra e o sol fazia cair luz por trás dos edifícios, como se derretesse bordas. Helena, ao lado, parecia menos de pedra. "Você tá com frio?" "Um pouco." O ar-condicionado estava baixo, mas Marina sentia aquele arrepio que não era de temperatura. "Posso ajustar", disse a outra, tocando no painel.
e, sem olhar, estendeu um lenço fino que carregava na bolsa. Fica com você. Marina, com cuidado, puxou o tecido para o colo. Obrigada. Fica bem você. O portão do ateliê abriu-se para um pátio discreto. Lá dentro, silêncio de templo. A recepcionista cumprimentou e se retirou, deixando as duas seguirem por um corredor onde vitrines vazias refletiam sombras. O coração de metal e fogo ficava nos fundos. Helena acendeu luzes laterais e, por um instante, a sala revelou mesinhas de orivesaria, fornos pequenos, pinças, moldes, pedras em potinhos etiquetados. Aqui é onde faço o que a cidade acha que eu apenas mando fazer. A frase tinha uma ponta de orgulho sereno. Posso? Marina aproximou-se de uma bancada. Pode tocar esta, não aquela, orientou a dona da casa, divertida. A professora, obediente, passou a mão por uma chapa já fria, sentindo ranhuras. Textura. Textura. Helena pegou um anel inacabado. Ainda falta lixar, polir, cravar a pedra. Gosto deste momento de imperfeição. Por quê? Porque ele admite possibilidade. A joalheira demonstrou como a lima morde o metal com paciência. Depois deixou que Marina experimentasse num pedaço de treino. Devagar, guiou, muito perto, voz baixa. O cheiro do ateliê misturava metal, óleo e um perfume leve de algo cítrico. Mãos próximas, respiração que oscilava, o som fino da lima riscando. A professora sorriu sem perceber. Helena olhou de lado e registrou. Havia uma alegria limpa naquele rosto. Você aprende rápido. Você ensina bem. O tempo escorreu ali, distante do barulho da cidade. Quando se deram conta, já era noite sobre Lourdes. Pararam para um café na copa do ateliê. Sentaram frente a frente. Entre elas, uma mesa pequena, 2 xícaras, o lenço ainda no colo de Marina. Posso te pedir algo? Depende. Quero comprar esse anel inacabado assim mesmo. As pessoas me pagam para entregar perfeição. Eu quero a versão que admite possibilidade. Helena encarou-a com uma faísca de surpresa e, talvez algo como gratidão. Então não é venda. Levantou-se, abriu uma caixinha de papel simples e depositou o aro ali, ainda áspero, sem brilho, bonito de um jeito imperfeito. É um presente. Não posso aceitar. Pode. A professora ficou em silêncio, olhando o metal cru. Obrigada. Guarda, um dia a gente termina juntas. Na despedida, já na porta, as duas demoraram 1 segundo a mais do que se espera entre duas mulheres quase estranhas. A distância curta, a certeza de que um passo a mais atravessaria fronteiras. Obrigada por hoje, disse Marina. Obrigada por me mostrar onde o invisível começa, devolveu Helena. O motorista abriu a porta. A professora desceu no seu bairro com o corpo leve e pesado ao mesmo tempo. Em casa, colocou a caixinha ao lado do cartão no criado mudo, o lenço dobrado no encosto da cadeira. Sentou na cama, respirou, encostou a testa nas mãos e sorriu para o teto como quem reconhece um segredo que começa a nascer. No alto do prédio de vidro, a mulher do luxo ficou sozinha no ateliê por alguns minutos antes de ir embora. Desligou luzes com cuidado, voltou à bancada e passou a lima uma única vez sobre um pedaço de metal qualquer, como se fechasse um ciclo. Ao caminhar pelo corredor, viu o próprio reflexo nas vitrines vazias e, pela primeira vez em muito tempo, se reconheceu. Não a versão de revista, não a estátua, mas a artesã que ainda se emociona quando alguém chama de mapa um punhado de sementes colados num papel. No dia seguinte, a professora acordou com o anel perto do travesseiro. Levou-o para a escola dentro da caixinha e o guardou na gaveta da mesa, entre lápis e cola. Durante a roda de conversa, uma das crianças perguntou: Tia, o que é possibilidade? Marina não soube dizer de onde veio a pergunta, mas respondeu com serenidade. É quando a gente descobre que o mundo ainda não acabou de nascer. Lá fora, o céu de Minas tinha aquela cor que só quem mora ali reconhece.
E em algum ponto da cidade, bem acima das ruas, Helena olhava a mesma luz e pensava a mesma coisa, sem ter coragem de admitir em voz alta. A história, até aqui, cabia inteira no espaço entre 2 toques de mão e um anel incompleto. O resto, viagens, promessas, pontes, caminhos inéditos, aguardava atrás de portas que já não pareciam tão pesadas. O que viesse a seguir seria outra lição, a de 2 mulheres aprendendo a dar nome àquilo que antes viviam apenas ao toque. E isso, as 2 sabiam, exigiria coragem. O domingo nasceu preguiçoso, e Belo Horizonte parecia suspensa num silêncio diferente. Marina acordou mais tarde do que o habitual, com a luz filtrada entre as cortinas e o corpo ainda morno da noite anterior. Uma noite que ela havia passado revendo cada palavra trocada com Helena. A lembrança do ateliê, o cheiro metálico do ambiente, o toque que guiava sua mão sobre o anel inacabado, tudo vinha em fragmentos suaves, como se a realidade tivesse ganho textura nova. Antes de continuar essa história, inscreva-se no canal Contos Sáficos e comente. Você acredita em amores improváveis que nascem entre mundos diferentes? A rotina da professora se misturava a uma euforia contida. Na segunda-feira, chegou à escola com o coração disparado a cada notificação no celular. Tentava disfarçar, mas a mente fugia para o sorriso discreto de Helena e o som da lima riscando o metal. Durante o recreio, entre uma xícara de café e um bolo simples, abriu o e-mail. Nada ainda. Sentiu-se tola por esperar. Talvez aquele "um dia a gente termina juntas" fosse apenas uma cortesia. Mesmo assim, deixou o anel na gaveta da mesa, como um segredo vivo. Helena, do outro lado da cidade, enfrentava uma reunião sobre expansão internacional da marca. Metade das frases ditas pelos executivos soavam distantes. As palavras cotação, parceria, novo mercado perdiam o brilho diante da lembrança de Marina olhando o anel inacabado com encantamento genuíno. A joalheira, acostumada à admiração de colecionadores e curadores, nunca havia se sentido observada com tanta delicadeza. À tarde, cancelou compromissos, trancou-se no ateliê e começou a desenhar. Esboçou uma nova coleção, mas percebeu que, sem querer, todas as peças remetiam a curvas orgânicas, texturas suaves e linhas que lembravam dedos femininos entrelaçados. Sorriu sozinha e murmurou: "Marina." Nos dias seguintes, as trocas de mensagens começaram tímidas. Um e-mail com fotos da reforma concluída, outro com elogios discretos, agradecimentos formais. Até que Helena enviou: "Você poderia me ajudar com algo? Quero criar uma peça inspirada na ideia de mapa que você mencionou. Algo que traduza o caminho de volta para casa. Sei que entende disso melhor do que eu." Marina leu e releu. Respondeu dizendo que adoraria colaborar, mas não sabia nada sobre design. "Eu só sei de caminhos que a gente percorre de olhos fechados." "Então já sabe tudo o que preciso", veio a resposta. Nos dias que se seguiram, a relação ganhou corpo invisível. Conversas longas pela madrugada, trocas sobre livros, lembranças de infância, o contraste entre o luxo de um mundo e a simplicidade do outro. Marina descobriu que Marina colecionava pedrinhas coloridas encontradas por crianças, e Helena descobriu que guardava, escondido, um colar de vidro barato dado pela mãe antes da fama. A diferença entre as duas, que parecia um abismo, começou a soar como um eco harmônico. Certa noite, a professora recebeu uma ligação. A voz do outro lado era firme, mas havia uma doçura nova. "Marina, você já esteve em Paris?" "Só nos livros." "Então tá na hora de mudar isso. Tenho uma exposição no Museu de Artes Decorativas e adoraria que viesse comigo." A resposta ficou presa na garganta. Ela hesitou. "Eu não posso pagar uma viagem dessas, Helena." "Eu não te convidei para pagar, te convidei para ir." Silêncio. Depois um riso nervoso. "Isso é loucura. É só passagem de ida e volta, não é uma promessa." O convite pairou entre as duas como uma joia rara, simples, mas impossível de ignorar. Marina tentou negar mais uma vez,
mas a ideia cresceu dentro dela como um desejo que não cabia mais nos limites do medo. Na sexta, às 7 da noite, o motorista estacionou em frente à escola. Helena desceu do carro com a elegância de quem não precisa provar nada a ninguém. Trazia nas mãos um envelope. Seu passaporte está em dia? Está. Por quê? O voo é amanhã. Marina riu de nervoso. Você planejou tudo? Eu apenas me antecipei ao seu sim. O avião decolou ao nascer do sol. O céu tingido de vermelho refletia nos olhos das duas, lado a lado, no silêncio confortável dos que ainda não sabem o que nomear. Marina observava as nuvens e sentia a mão de Helena descansar próxima à sua, sem tocar. A joalheira lia um relatório no tablet, mas a atenção desviava-se constantemente. Horas depois, o pouso em Paris. O frio de fevereiro as recebeu com uma neblina leve, e o cheiro de pão e café invadiu o ar. O carro do hotel atravessou ruas de paralelepípedos, cruzou pontes sobre o Sena, até parar diante de um prédio elegante com varandas de ferro e flores artificiais nas janelas. Marina olhava tudo com olhos de criança. Helena sorria discretamente, satisfeita em vê-la assim. No quarto, a vista dava para a Torre Eiffel. A professora caminhou até a janela e suspirou. Parece um sonho. E é. Só depende de você querer acordar. Durante os dias seguintes, Paris se tornou cenário de descobertas. Visitavam galerias, cafés pequenos, livrarias escondidas. Helena mostrava lugares que amava em silêncio, sem precisar explicar o porquê. Marina fotografava detalhes, texturas, reflexos em vitrines. À noite, jantavam em lugares discretos, longe dos flashes. O mundo parecia reduzido às duas. Na terceira noite, após o jantar, caminharam à beira do rio. O vento frio fez Marina estremecer. Helena aproximou-se e colocou sobre seus ombros o mesmo lenço de antes. Você sempre tem uma solução. Para o frio, sim. Para o resto, ainda aprendo. Pararam diante da água escura. Marina virou-se devagar e o olhar de Helena prendeu o dela. O tempo pareceu perder forma. Você tem medo de mim? Perguntou a joalheira. Tenho medo do que sinto quando você me olha. Então olhe de volta. O gesto foi simples, um passo à frente, um toque leve no rosto. O primeiro beijo veio sem pressa, como se o ar entre elas pedisse permissão. Foi breve, mas intenso o suficiente para que o corpo inteiro lembrasse. Subiram em silêncio até o quarto. A luz baixa do abajur desenhava contornos suaves. Marina hesitou na porta e Helena a observou como quem analisa uma pedra rara. Eu não quero te assustar, disse a professora num fio de voz. Então me mostre o que não assusta. O toque começou nas mãos, depois nas faces, depois em gestos que não precisavam de tradução. Helena, acostumada a dominar tudo, deixou-se guiar. Marina, que sempre viveu entre limites, permitiu-se atravessá-los. Os corpos se encontraram com respeito, mas também com urgência silenciosa. O mundo lá fora desapareceu. Havia apenas respiração, calor e o som distante da cidade que dormia. Quando o amanhecer tingiu o quarto, estavam lado a lado, sem palavras. Helena traçava círculos imaginários na pele de Marina, como se buscasse novas formas de lapidar aquele momento. Você parece calma, disse a professora. Porque pela primeira vez o que é imperfeito me basta. Marina sorriu, encostando o rosto no peito dela. O silêncio que se seguiu não era vazio, era o som de algo que nascia. Os dias seguintes correram entre cafés, museus e pequenas descobertas. Helena apresentava Paris como quem oferece segredos. Marina absorvia como quem aprende uma nova língua. À medida que se conheciam, o equilíbrio entre elas se ajustava. A mulher poderosa, acostumada a dar ordens, passava a ouvir. A professora, que sempre cedia, começava a dizer o que queria, e isso a encantava.
uma manhã fria trouxe a primeira divergência. Helena insistia em levá-la a uma joalheria antiga, onde uma vitrine exibia colares avaliados em fortunas. Marina recusou com delicadeza. Eu não quero ver o que não posso tocar. Helena respondeu sem perceber a rigidez do tom. Você pode tudo, basta querer. Marina ficou em silêncio observando o reflexo das duas no vidro da loja. Uma mulher envolta em seda e outra com um casaco simples e emprestado. Nem tudo se compra, Helena, disse apenas. A joalheira desviou o olhar, sentindo o golpe silencioso de uma verdade que ela raramente ouvia. Mais tarde, no hotel, o clima ficou suspenso. Helena caminhava de um lado para outro, perturbada. Eu não quis te ofender. Eu sei. Mas eu só não sei viver de outro jeito. Marina se aproximou devagar, tocou-lhe o rosto e respondeu. Talvez seja a hora de aprender. O gesto que se seguiu não foi apenas um beijo, foi um perdão, uma forma de dizer, eu entendo, sem palavras. E pela primeira vez, Helena se sentiu vulnerável, não como fraqueza, mas como entrega. A dureza que a protegia se dissolveu, e o corpo cedeu sem cálculo. As horas seguintes se transformaram num mergulho lento e silencioso. Os lençóis guardaram o cheiro de perfume e de pele, misturados com o som abafado da respiração. Marina guiava com ternura o que antes era domínio, Helena retribuía com cuidado o que sempre fora desejo contido. O sexo entre elas foi mais que físico, foi confissão. Quando o corpo já se acalmava, Marina encostou uma testa nela e disse baixinho. Agora você sorri sem perceber. Helena riu de olhos fechados. Cuidado, se continuar assim eu desaprendo a ver pedra. Na manhã seguinte, Helena recebeu uma ligação do Brasil. Era um problema urgente no conselho da empresa. Uma das fábricas havia sido denunciada por irregularidades trabalhistas. O passado que ela tanto controlava ameaçava desmoronar. Marina notou a mudança imediata no semblante da amante. Precisa voltar? Preciso resolver, mas quero que fique comigo. Aqui? Em qualquer lugar. 3 dias depois, já em Minas, Helena foi recebida por repórteres na porta do prédio da empresa. O escândalo estava em todas as manchetes. A imagem da dama das joias tremia diante da opinião pública. Marina acompanhava tudo de longe, aflita. Queria ligar, mas temia invadir o território frio da empresária. Até que o telefone tocou. Eu precisava ouvir sua voz. Tô aqui. Hoje tudo parece ruir. Nem tudo. Ainda existe o que construímos. Naquela noite, Helena apareceu na porta da casa de Marina sem aviso. Rosto cansado, olhar firme. Eu precisava de um lugar onde não sou manchete. Marina abriu a porta sem perguntas. O abraço foi longo, silencioso, denso. Ficaram assim por minutos, até o corpo de Helena ceder completamente. Nos dias que se seguiram, a joalheira começou a conhecer o cotidiano da professora. A simplicidade da escola, os sorrisos das crianças, o cheiro de giz, tudo parecia território novo. Marina, por sua vez, percebia que por trás da frieza de Helena existia uma mulher exausta de se manter intacta. À noite, deitavam juntas sem falar. Às vezes, era o silêncio o modo mais puro de cuidado. Certa tarde, Helena apareceu na escola com um presente. Uma pequena caixa de madeira. Dentro, um colar feito de pedras opacas, cada uma diferente. São pedras comuns, achadas em pátios e ruas. Pedi para lapidarem sem brilho. Assim, nenhuma tenta ser mais bonita que a outra. Marina sorriu emocionada. É o colar mais bonito que já vi, porque carrega o que você me ensinou. As notícias ruins diminuíram e a vida começou a retomar o compasso. Ainda assim, Helena evitava eventos públicos. Preferia o anonimato que encontrava na simplicidade de Marina.
Às vezes, sentava-se no banco do pátio da escola para assistir às crianças brincando. Ninguém imaginava quem ela era. E, estranhamente, isso a fazia bem. Mas a tranquilidade durou pouco. Uma revista descobriu a relação. As fotos das duas em Paris, os passeios, o beijo roubado num café, todo estampado nas manchetes. A dama das joias e a professora do subúrbio. O texto era cruel, insinuando oportunismo e escândalo. Marina chorou ao ler. Eles vão te destruir por minha causa. Helena pegou o celular, desligou. Que tentem. Já sobrevivi a coisas piores. Mas eu não quero ser tua vergonha. Você é a única parte de mim que não dá vergonha. Ainda assim, as críticas pesaram. A diretora da escola foi pressionada, alguns pais reclamaram. Marina foi afastada temporariamente até que as coisas se acalmassem. O golpe veio duro. Ao saber, Helena tentou intervir, mas a professora pediu: não, deixa eu resolver à minha maneira. Os dias se arrastaram. Marina passou a pintar pequenas telas para aliviar a mente. Helena mergulhou em trabalho, mas sentia falta da calma que só existia ao lado dela. Até que uma noite, sem aviso, Helena apareceu com uma passagem nas mãos. Paris de novo? Perguntou Marina com um sorriso triste. Não, Lisboa. Quero começar algo longe de onde tudo pesa. E a sua empresa? Ela pode viver sem mim. Eu quero saber se eu posso viver sem você. O convite vinha carregado de promessas silenciosas. Marina hesitou, lembrando-se das crianças, da escola, da rotina que amava. Mas quando olhou nos olhos da joalheira, entendeu que o amor às vezes também era um tipo de aprendizado. No avião, o silêncio entre as duas não era medo, era decisão. Helena olhava pela janela, Marina encostava a cabeça no seu ombro. Ao pousar, Lisboa as recebeu com um cheiro de mar e luz dourada. Naquela noite, num quarto simples de um hotel na Alfama, sentaram-se na varanda. A cidade parecia um quadro antigo. Helena quebrou o silêncio. Eu não sei o que vem depois. Nem eu. Mas sei que quero tentar te amar de um jeito que não precise esconder. Marina segurou a mão dela. Então comece agora. O beijo veio calmo, como quem reencontra o próprio fôlego. A lua desenhava sombras nos corpos e as duas se permitiram outra vez o toque que cura. O sexo daquela noite não foi de descoberta, mas de confirmação. O reconhecimento de que, mesmo entre mundos tão diferentes, haviam encontrado um lugar comum. De manhã, Helena acordou antes do sol. Olhou para Marina adormecida e pensou que talvez a felicidade fosse isso, um instante quieto, sem plateia. Pegou o anel inacabado que a professora ainda guardava no bolso da bolsa e colocou sobre a mesa. Com uma lima pequena, começou a polir, delicadamente. Marina sorriu. Está terminando o que começamos, só dando forma ao que já existe. O metal brilhou sob a luz da manhã. Não era perfeito, e por isso mesmo, era lindo. O destino delas ainda seria desenhado nas próximas páginas, mas naquele momento, entre o mar português e a lembrança de Minas, duas mulheres sabiam que o amor, quando é verdadeiro, não precisa caber no mesmo mundo, basta caber no mesmo olhar. O outono chegou como uma cortina fina, lenta e fria. Em Lisboa, o vento trazia o cheiro do mar e a lembrança do que havia sido breve e intenso. Marina acordava todos os dias no mesmo quarto pequeno, mas o espaço parecia crescer de vazio. Depois do retorno ao Brasil, Helena havia se afastado. Primeiro por compromissos, depois por silêncio. A professora não insistiu. Aprendera, com dor, que amor também é deixar o outro ir. Nos primeiros dias ainda trocavam mensagens curtas, polidas. Depois, o silêncio se tornou permanente. A distância que começou como geográfica virou ausência completa. Helena desapareceu das redes, dos jornais, até das colunas de negócios. O império das joias
passou a ser administrado por outros. A mulher que todos conheciam parecia ter sido engolida pelo próprio luxo. Marina tentou continuar. Voltou à escola, mas não à mesma sala. Muitos pais ainda a olhavam de lado. A diretora, embora cordial, evitava o nome de Helena. As crianças, alheias às tramas adultas, perguntavam inocentes: Tia, a moça do colar volta um dia? Marina sorria, mas os olhos denunciavam a saudade. A noite pintava. As telas eram azuis e cinzas, repletas de linhas que se cruzavam como rios. Cada uma era uma tentativa de entender o caminho que as levara ao desencontro. Um dia, guardando pincéis, encontrou o anel inacabado dentro de uma caixa. Passou os dedos sobre o metal e sentiu o corpo reagir com a mesma mistura de ternura e dor. Enquanto isso, em uma casa isolada nas montanhas de Minas, Helena vivia como sombra. Deixara a empresa nas mãos do conselho e afastara-se da imprensa. O escândalo havia se dissipado, mas ela não voltara ao trono. Preferiu o exílio voluntário, cercada de pedras, ferramentas e silêncio. Ali, entre montes e neblina, construiu uma pequena oficina improvisada. Durante dias apenas derretia e moldava metais sem destino, como quem tenta reconstruir a própria forma. Às vezes, à noite, pegava o celular e abria a conversa com Marina. Nenhuma mensagem enviada, apenas lia o último "Cuide-se", escrito meses antes, e deixava o aparelho de lado. Uma manhã, ao polir uma pedra turmalina, percebeu que a superfície refletia o rosto dela, cansado, mas humano. Pegou o anel inacabado que guardava desde Paris, o mesmo modelo, não aquele que dera à professora. Olhou a peça, respirou fundo e murmurou: ainda falta lixar, polir, cravar a coragem. Naquele instante, entendeu que fugir era o que a mantinha distante de tudo, inclusive de si. Decidiu voltar. O reencontro começou antes de acontecer. Marina sonhou com Helena naquela noite, não o rosto, mas a voz, firme e calma, dizendo: ainda é mapa mesmo longe do ponto de partida. Acordou com o coração acelerado. No mesmo dia recebeu um e-mail sem assunto, apenas um endereço, uma linha e uma assinatura. Helena. O texto dizia: não quero recomeçar do ponto em que paramos. Quero te ver para entender se ainda existe o que ficou entre nós. Amanhã, às 6, no casarão do Instituto Brilho do Horizonte. Se não vier, entenderei como resposta. Marina leu e releu. O corpo reagia com medo e desejo ao mesmo tempo. Passou o dia inteiro em suspensão. Ao entardecer, decidiu ir. O casarão, iluminado por refletores discretos, estava silencioso. O portão se abriu automaticamente e um segurança a conduziu até o salão principal. No centro, um painel de veludo preto exibia uma nova coleção de joias, imperfeitas. Nenhuma peça era simétrica. Todas carregavam marcas, rachaduras, texturas irregulares, como se tivessem sido lapidadas pela vida, não por máquinas. Helena estava ali, de costas, observando o reflexo das pedras sob a luz. Vestia preto, cabelo preso, a mesma postura ereta, mas algo nos ombros denunciava cansaço. Ao ouvir o som dos passos, virou-se devagar. O olhar das duas se cruzou, e por um instante o tempo voltou a ser líquido. Achei que você não viria, disse Helena com a voz mais baixa que Marina lembrava. Eu também. A professora sorriu de leve, mas algumas estradas parecem saber o caminho sozinhas. A joalheira se aproximou, hesitante. Precisei me perder um pouco para entender o valor de ter encontrado. Marina observou as joias ao redor. São lindas. São falhas, e por isso são reais. Eu demorei para entender isso. Você está falando das joias ou de nós? De tudo que eu estraguei tentando deixar perfeito. O silêncio que veio depois não doeu. Era o tipo de pausa em que o perdão se prepara.
Helena apontou para uma mesa coberta por um tecido cinza. Fiz uma coisa para você. Quando descobriu o pano, revelou um colar de pedras pequenas e irregulares, intercaladas por fragmentos de metal bruto. No centro, o anel que um dia fora inacabado. Terminei. Ela sorriu tímida. Mas só porque você me ensinou que as coisas não precisam ser exatas para serem completas. Marina segurou o colar nas mãos. A emoção subiu à garganta como água. Eu pensei em você todos os dias. Eu também. Mas pensar sem coragem é só metade da saudade. O ar entre as duas ficou denso. Helena deu um passo à frente e o perfume familiar a envolveu. Eu vim porque... Começou Marina, mas a voz falhou. Porque ainda somos mapa. Completou a outra antes de tocá-la no rosto. O beijo que veio não era o da paixão urgente de Paris. Era o de quem volta para casa. Um toque lento, maduro, cheio de gratidão. O tempo ao redor pareceu ceder, e o salão, antes frio, se tornou refúgio. Depois do beijo, ficaram de mãos dadas. Eu não quero mais desaparecer, disse Helena. Mas não quero te arrastar para o meu mundo de novo. Então cria um novo mundo. Menor talvez, mas verdadeiro. A joalheira respirou fundo. Eu tenho um chalé nas montanhas. Longe das vitrines, das manchetes. Lá tem espaço para trabalhar e espaço para o silêncio. Quer ver? Marina sorriu, enxugando as lágrimas discretas. Você está me convidando para fugir? Para ficar. 2 dias depois, o carro subia a estrada sinuosa rumo às montanhas. O asfalto desaparecia aos poucos, substituído por trilhas de terra e árvores densas. Marina olhava pela janela, sentindo o cheiro de terra molhada e folhas. Helena dirigia em silêncio, concentrada, as mãos firmes no volante. Às vezes desviava o olhar para a mulher ao lado, como quem ainda não acredita que ela voltou. Quando chegaram, o chalé revelou-se discreto e acolhedor. Madeira clara, janelas grandes e um ateliê nos fundos. O som do vento era o único ruído constante. É aqui que você se esconde? Perguntou Marina. É aqui que eu existo quando ninguém está olhando. Entraram. O interior era simples, sem sinais de luxo. Livros empilhados, pedras em caixas, uma chaleira no fogão a lenha. Havia cheiro de lavanda e café. Marina percorreu o espaço com curiosidade. Eu esperava algo mais extravagante. O luxo cansa, o silêncio não. Durante os primeiros dias, viveram uma rotina quase muda. Helena trabalhava em novas peças, Marina escrevia em um caderno, observando o vai e vem das nuvens sobre as montanhas. As conversas surgiam devagar, como pequenas flores entre pedras. Certa tarde, enquanto a joalheira polia uma turmalina, Marina perguntou: Você sente falta de tudo que deixou? Às vezes. Mas aprendi que o poder também é uma forma de prisão. E eu? Helena levantou o rosto, os olhos cansados e ternos. Você foi a única coisa que me libertou. Marina sorriu, aproximando-se. E agora? Agora eu só quero continuar aprendendo o que a leve. A professora tocou a mão dela, suja de pó metálico. Mesmo suja, você ainda brilha. Helena segurou os dedos dela, riu baixo. E você, mesmo cansada, ainda ensina. O entardecer caiu com uma névoa dourada. O céu parecia se dissolver sobre a serra. Helena preparou o jantar, sopa simples e vinho. Comeram em silêncio, trocando olhares curtos, sorrisos contidos. Quando a última vela se apagou, Marina se levantou e andou até a janela. Olha como o luar entra por aqui, disse. E a luz prateada tocou-lhe o rosto. Helena aproximou-se devagar, parando atrás dela. A lua gosta de você. Não, ela gosta do que reflete. O toque veio leve, primeiro nos ombros, depois descendo pelos braços. Marina virou-se devagar. A respiração das duas se misturou. O beijo foi lento, como se cada gesto precisasse ser redescoberto.
O tempo pareceu expandir. A roupa caiu como quem desfaz peso, e o corpo encontrou abrigo no corpo. Fizeram amor com uma serenidade que só existe entre quem se escolheu mais de uma vez. As mãos exploravam com cuidado, os olhos se encontravam entre respirações. A luz do luar atravessava a cortina e desenhava linhas nas peles. Era menos desejo e mais reconhecimento, um rito de reencontro. Depois, deitada sobre o lençol amassado, Helena passou os dedos pelo cabelo de Marina. Sabe o que percebi? O quê? Que a beleza nunca esteve nas joias que eu criei. Sempre esteve nas mãos que as tocavam. Marina fechou os olhos, encostando o rosto no peito dela. E agora? Agora, eu só quero continuar aprendendo o que é leve. Na manhã seguinte, o chalé cheirava a café e orvalho. Helena saiu cedo para buscar lenha, e Marina ficou observando pela janela. Havia algo de novo no ar, uma paz tímida, quase improvável. Pegou o caderno e escreveu. Ela é o tipo de mulher que lapida o mundo sem perceber que no processo se torna o próprio brilho. Mais tarde, caminharam juntas por uma trilha que levava a um riacho escondido. O som da água misturava-se ao vento. Sentaram-se em uma pedra e ficaram ali, sem pressa. Helena tirou um colar do bolso, uma pequena pedra verde pendurada em um fio de couro. Não é presente, é símbolo. Do quê? Do que sobrevive às quedas. Marina pegou o colar e colocou-o no pescoço. Então que a gente sobreviva. O olhar entre elas carregava ternura e promessa. Voltaram ao chalé antes do pôr do sol. À noite, Helena acendeu o fogo na lareira e colocou uma música antiga. Marina dançava devagar, descalça, rindo. Você sabe que não sei dançar, reclamou a joalheira, divertida. Então aprende. Helena hesitou, mas cedeu. As duas se moveram juntas, corpo colado, ritmo improvisado. O riso virou suspiro. O suspiro virou beijo. Quando a música terminou, permaneceram abraçadas. Você ainda pensa em voltar para a cidade? Perguntou Marina. Só se for com você. E se eu disser que meu lugar é aqui? Então já estamos em casa. O fogo crepitava. Lá fora, o vento trazia o cheiro da chuva que vinha das serras. Marina encostou a cabeça no ombro de Helena e o silêncio entre elas era tão completo que parecia música. Pouco antes de dormir, a joalheira levantou-se, foi até a bancada do ateliê e pegou uma folha de papel. Desenhou algo, concentrada. Marina observava, curiosa. O que é? Um projeto. Outro colar? Não. Um nome. Quero registrar uma nova marca. Oficina do Mapa. Marina riu baixinho. Por quê? Porque foi você quem me ensinou o caminho de volta. Na madrugada, a chuva começou a cair. O som das gotas batendo no telhado embalava o sono delas. Helena sonhou que estava lapidando uma pedra que refletia dois rostos sobrepostos. Acordou com a sensação de que algo mudava, não fora, mas dentro. Na manhã seguinte, a neblina cobria o vale. Marina preparava o café, cantarolando. Helena chegou por trás e a abraçou, sem dizer nada. Ficaram assim, imóveis, por longos segundos. Era como se o mundo inteiro coubesse naquele gesto. O chalé tornou-se o refúgio que nenhuma delas sabia que precisava. Helena voltou a criar, agora peças inspiradas em formas naturais. Marina começou a ensinar crianças da região, improvisando uma pequena sala ao lado do ateliê. À noite, liam juntas, dividindo cobertores e silêncios. E de vez em quando, uma pergunta pairava entre elas, sem nunca ser respondida. Quanto tempo dura o que é verdadeiro? O futuro ainda não tinha forma, apenas possibilidades. Mas naquele lugar esquecido do mundo, o amor não precisava de garantias. Bastava o som da chuva, o calor do fogo
e a certeza de que entre a frieza do metal e a delicadeza do toque, duas mulheres haviam encontrado uma nova maneira de existir. A serra acordou coberta por um tecido de neblina que deslizava entre as árvores como se tivesse aprendido a respirar. No chalé, o fogão a lenha estalava baixo, liberando um cheiro de café recém-passado. Marina abriu a janela devagar para não espantar os pássaros que pousavam no corrimão, e por um instante coube inteira naquele silêncio. O caderno com anotações, o colar de pedras opacas no pescoço, as mãos ainda mornas do abraço que tinham trocado antes do amanhecer. Helena apareceu à porta do ateliê com os dedos marcados de pó metálico e um olhar de quem precisa dizer algo que pesa e liberta ao mesmo tempo. O conselho quer que eu volte, contou, pousando 2 envelopes sobre a mesa. Um é um convite, o outro uma cobrança. Marina levantou os olhos. Não havia susto, só atenção. E o que você quer? Helena inspirou fundo. Na testa, uma linha quase invisível revelava cansaço. Nos lábios, um traço de decisão. Quero transformar o que existe, sem vitrines vazias nem contratos cegos. Ethical sourcing de verdade, transparência, parceria com artesãos, oficinas abertas para crianças. E quero fazer isso mantendo este lugar, nós duas. Tocou o peito breve, sem desaparecer de novo. A professora aproximou-se, encostando a testa na dela. Gesto que bastava quando as palavras precisavam de abrigo. Então volta como quem fica. Se não aceitarem, a gente cria de outro jeito. Helena assentiu com um sorriso que ela mesma não reconhecia nos espelhos antigos. O primeiro envelope trazia um convite oficial para uma feira internacional em Florença, com mesa redonda sobre o futuro da joalheria responsável. O outro vinha assinado por um investidor que queria números, não promessas. Entre os 2 papéis, um mapa rascunhado por Marina na noite anterior. Setas e setos, curvas, subidas, um desenho que não representava ruas, mas escolhas. Florença, depois Ouro Preto, oficina do mapa como ponte entre mundos. E Kyoto, completou Helena, surpresa com a intuição da outra. Kintsugi, reparar com ouro o que quebrou. Começaram a preparar a viagem sem estardalhaço, como quem organiza o que já estava decidido. No dia seguinte, desceram a serra ao amanhecer. Um céu em tons de pêssego acompanhou o carro na estrada. Atrás delas, o chalé permaneceu com a janela entreaberta, guardando a promessa de retorno. Em Florença, a cidade respirava pedra, arte e pão quente. O vento trazia cheiros de azeite e história. Na feira, estandes repletos de brilho conviveram com mesas simples de ourives que ainda trabalhavam como no passado. Helena caminhou entre ambos com firmeza serena. Quando subiu ao palco, o auditório ficou suspenso. Luxo sem responsabilidade não é futuro, disse, seca, clara. É repetição de um erro. A beleza precisa carregar origem, mãos e território. Sem isso, vira vitrine vazia. A fala correu às redes, arrancou aplausos sinceros e olhares desconfiados. Ao fim, uma ourive italiana de cabelos brancos se aproximou com um sorriso que lembrava casa. A perfeição mata a alma do metal, comentou, entregando um pequeno saquinho de tecido. Dentro, uma pepita de ouro irregular, bonita por ser o que era. Do lado de fora, Marina esperava encostada num parapeito, observando pombos que discutiam migalhas. Helena parou diante dela com o saquinho na mão. Um dia isso vira mapa, disse, fechando a palma de Marina com delicadeza. A tarde seguinte as levou por ruelas e pontes, até uma oficina mínima onde um homem miúdo trabalhava com ferramentas gastas. As duas assistiram quase em silêncio, apenas o som do metal respondendo à paciência do artesão. Na saída, já sob luz amarela de fim de dia, Marina puxou a jaqueta da outra com um gesto pequeno, quase tímido, para ajustar a gola.
Quem passasse pensaria tratar-se de costume antigo. Quando você fala, o mundo presta atenção, comentou sem grandiloquência. Quando você respira, eu lembro como se faz, devolveu Helena de leve. Voltaram ao hotel tarde. Na janela, a cidade parecia uma peça lapidada. Marina encostou o rosto no vidro frio. Helena veio por trás, pousou o queixo no ombro dela. Entre as duas, a temperatura certa. Corpo que aquece, tempo que desacelera. Não precisaram de muito para dizer o que importava. Dedos entrelaçados, a respiração em compassos que se buscavam, um beijo lento, as mãos encontrando caminhos antigos e novos, delicadeza que acende, desejo que se guarda no cuidado. Quando deitaram, não houve urgência, havia reverência. O quarto guardou aquela quietude que só existe quando duas mulheres se reconhecem sem precisar provar nada. De Florença, voaram para Lisboa, onde trocaram sorrisos com o dono do hotel que lembrava delas. Uma noite, apenas para recolher a última sombra do passado e transformá-la em luz. Caminharam pela Alfama sob lamparinas. Marina tocou as paredes antigas com a ponta dos dedos como quem cumprimenta uma memória. Helena comprou 2 castanhas assadas numa esquina e as dividiu, rindo do gesto quase infantil de assoprar o calor. A despedida daquela cidade não doeu, parecia finalmente inteira. Da Europa, saltaram para o Japão. Kyoto as recebeu com chuva breve e um cheiro de terra leve. O mestre do kintsugi as esperava num ateliê silencioso, linhas puras, tatames macios. Ele mostrou tigelas quebradas e renascidas, veios dourados contornando o que foi fissura. Helena segurou uma peça com respeito, reconhecendo ali o desenho de seus últimos anos. Marina observou o brilho que não escondia a fratura, ao contrário, honrava o caminho. Reparamos, mostrando, explicou o mestre. Simples. Ouro como memória, não disfarce. À noite, sob portas de papel, Helena e Marima compartilharam chá quente e histórias. Riram pouco, sorriram muito. Quando as mãos se tocaram, foi como fechar um círculo. No quarto, o futon recebeu as duas e a noite correu numa cadência que misturava descanso e descoberta. O corpo falou falar de novo, sem pressa. Entre beijos e gestos, promessas mudas. Havia um respeito profundo que aquietava o desejo ao mesmo tempo que o incendiava. No fim, Marina desenhou com a ponta de um dedo uma linha no peito de Helena, como se selasse um traço dourado imaginário. Aqui também repara. De volta ao Brasil, desceram em Confins com a bagagem mais leve que a de ida. O conselho marcou uma reunião em Belo Horizonte para a semana seguinte. A cidade parecia observá-las nos semáforos, como se soubesse. No chalé, tudo estava como tinham deixado, exceto pelo cheiro de chuva recém-caída. Acenderam o fogão, abriram as janelas, varreram folhas do alpendre. A rotina retomou-se por si, com tijolos de calma assentados por gestos pequenos. Se aceitar voltar, vamos ter que dividir tempo, disse Marina enquanto aparava flores secas num vaso. Dividir não, compor, respondeu Helena com um canto dos olhos. Você, a escola, as oficinas na serra, viagens pontuais, e eu, com um pé dentro e outro fora, sem esconderijo, sem manchete, sem sumiço. E se pedirem o antigo brilho? Entrego o outro. Quem insistir na máscara, perde o rosto verdadeiro. A reunião com o conselho aconteceu numa sala ampla, paredes espelhadas, mesa que parecia pista de pouso. Alguns membros trouxeram gráficos, outros, discursos. Helena os ouviu com a paciência de quem já não devia nada a ninguém. Quando falaram de margem, ela falou de origem. Quando questionaram prazos, apresentou um cronograma de parceria com cooperativas mineiras, certificações reais e programas de formação. O tom dela não era ácido, mas inegociável. A oficina do mapa, concluiu, deixando um dossiê. Uma frente social que não é marketing, é fundamento. Crianças criam APAs quando têm material. Adultos encontram rotas quando param de fingir. Vocês querem futuro? É essa a liga. Silêncio. 2 diretores respiraram pesado.
Uma conselheira mais antiga, de coque firme e olhos que já viram quase tudo, foi a primeira a dizer sim. Os demais seguiram, alguns por convicção, outros por cálculo. A decisão saiu com condicionantes, porém com voto favorável. Helena aceitou. Na saída, já no elevador, encostou a cabeça na parede por um segundo e fechou os olhos. Marina apertou sua mão. A porta abriu, as duas saíram como quem pisa terreno próprio. A notícia correu à imprensa com outra narrativa. A dama das joias volta com programa social e nova política de origem. Havia quem ironizasse, havia quem aplaudisse. No bairro de Marina, o burburinho foi mais humano. A moça do colar vai pôr material bom na escola? A professora sorriu e respondeu que sim, não só na sua, mas em outras, porque peça bonita é a que alcança a mão pequena. Começaram as primeiras oficinas piloto. No salão da comunidade, mesas baixas, potes de cola, pedrinhas, folhas, retalhos. Helena foi com uma camiseta comum, sem maquiagem, cabelo preso de qualquer jeito. Ao lado dela, Marina ensinou a colar sementes, como quem desenha continentes. Crianças criaram mapas para a voltar do escuro, mapas de coragem, mapas para quando a mãe demora. Um menino calado colocou um fio dourado, ligando 2 círculos, e explicou. É o caminho entre eu e ela quando ela trabalha de noite. Ninguém riu. Helena engoliu um nundo antes de dizer, bem baixo. É o mapa mais precioso que vi hoje. No fim da tarde, sentaram na calçada com copos de suco. A serra lá longe parecia chamar. A agenda da empresa, porém, encostava no ombro de Helena com lembretes. Marina entendeu antes que o telefone vibrasse. Vai ter dias difíceis, disse, sem lamentação. Vai. A outra encarou o horizonte. Mas agora tenho por onde voltar. Alguns meses deslizaram como páginas folhadas com cuidado. O programa cresceu, a marca mudou devagar, a imprensa aprendeu outros ângulos, a fofoca perdeu graça. No chalé, o ateliê ganhou bancada dupla. De um lado, fogo e metal. Do outro, papel, tinta, tesoura, lápis de cera. Às sextas, sessão de cartas, bilhetes de crianças das cidades por onde as oficinas passavam. Às terças, reuniões menudas com artesãos. Aos domingos, silêncio, trilha leve e café largo. Num desses domingos, Helena trouxe da cidade um pacote longo, estreito. Colocou sobre a mesa sem pressa. Lembra da Pepita da Orives de Florença? Claro. Aprendi com ela uma técnica que não tem nome. Desatou a fita, abrindo o estojo. Lá dentro, uma peça fina, curva, metal e pedra entrelaçados, linhas irregulares lembrando rios vistos do alto. É a nossa primeira série juntos, mapa de 2 mãos. Marina passou os dedos pela superfície que alternava brilho e fosco, macio e áspero. A peça parecia ter aprendido a respirar também. Vai para uma vitrine? Vai para um pescoço. Helena sorriu. E depois para as mãos de quem quiser aprender a fazer a própria. Marina ergueu a joia na altura dos olhos. A luz do fim da tarde atravessou a curva, deixando no teto um risco que lembrava a costura de ouro. É bonito quando as coisas contam a verdade, disse, colocando a peça. Fica leve. Leve, mas firme, completou Helena, aproximando-se, encostando a testa na dela num gesto que virara a oração de todas as horas. Nessa noite, a serra trouxe um vento que pedia cobertor. O chalé ficou aquecido por dentro. Sem pressa, elas repetiram o idioma aprendido juntas, toques de quem conhece os contornos do outro, beijos que prometem sem exigir, o abraço que diz fica, mesmo que a agenda grite sai. O desejo veio com respeito, como sempre. O amor respondeu com fogo e calma. Quando adormeceram, as janelas deixaram entrar um fio de luar que pousou na joia recém-criada sobre a cadeira, como se carimbasse ali uma bênção. Na manhã seguinte, Helena desceu para a cidade. Reuniões, negociações, encontros com cooperativas. Marina ficou na serra, organizando material para a nova turma que chegaria na semana seguinte.
Ao entardecer, ela subiu uma trilha curta atrás do chalé e sentou numa pedra alta que enxergava o vale inteiro. Tirou do bolso o pequeno saquinho de tecido trazido de Florença. A pepita irregular pesava pouco e dizia muito. Pensou no caminho que tinham percorrido. Paris, manchetes, Lisboa, silêncio, chalé, Florença, Kyoto, conselhos, oficinas, risos de criança. Tudo ali costurado com ouro invisível. Quando o carro voltou no fim do dia, Helena desceu já tirando os sapatos para sentir o chão frio. Entrou pela cozinha chamando baixo. Marina? A resposta veio antes do som. Um abraço que a fez esquecer prazos e relatórios. Ficaram assim, respirando à mesma medida, como se o corpo de uma tivesse o dom de corrigir a pressa da outra. Trouxe algo, disse Helena, soltando-a de leve. Um convite. Para Ouro Preto. Para quê? Para abrir a primeira sede fixa da oficina do mapa. Parceria com a universidade, artesãos locais, escola pública, crianças desenhando rotas entre pedra e papel. Quando? Mês que vem, e quero que você conduza. Marina riu por dentro, com olhos úmidos. Eu aceito, mas com uma condição. Diga. Vai ter um canto de leitura com vista para a rua e lugar para 3 cadeiras. A minha, a sua e a de quem chegar. Helena segurou a nuca dela com carinho, aproximando devagar, como se agradecesse com a boca o que as palavras não alcançam. Fechado. No calendário, os dias até Ouro Preto começaram a construir uma ponte. Finais de semana na serra, semanas divididas entre cidade e chalé, viagens curtas para alinhar parcerias. À noite as cartas continuavam chegando. Professora, desenhei o meu mapa de voltar da saudade. Dona Helena, minha mãe falou que pedra também tem história. Elas liam em voz alta, riam, às vezes choravam um pouco, quase sempre juntas. No último sábado, antes da inauguração, choveu sem pressa. O chalé virou um barco ancorado no meio da névoa. Helena espalhou protótipos na mesa. Marina organizou lápis por tom. A certa altura, uma corrente de ar apagou 2 velas. A sala ficou numa penumbra morna. Marina levantou-se para acendê-las de novo. Helena segurou sua mão no meio do caminho. Deixa assim, pediu. O escuro também diz. Ficaram sentadas no chão, costas na parede, pernas enroscadas, ouvindo a chuva bater no telhado como dedos num tambor antigo. O mundo lá fora podia girar do jeito de sempre. Ali dentro, o tempo tinha outra gramática. E mesmo sem combinar em nada, sabiam que a parte seguinte da história se escreveria com passos certos sobre pedra irregular, como os mapas que as crianças inventavam para voltar de onde tinham ido. A manhã da inauguração amanheceu clara, o céu lavado de azul sobre Ouro Preto. As ruas estreitas respiravam história e expectativa. No casarão restaurado, onde antes funcionara um armazém antigo, agora pendiam faixas simples. Oficina do mapa, mãos que criam caminhos. O som de risadas infantis misturava-se ao tilintar das ferramentas, e o cheiro de café atravessava o pátio. Helena e Marina chegaram cedo. A joalheira vestia calça de linho e blusa de algodão, o cabelo solto, o olhar leve. Marina usava um vestido florido e sandálias simples. Parecia trazer consigo a calma que antecede o belo. Dentro do salão, mesas baixas esperavam grupos de crianças. Nas paredes, desenhos coloridos de mapas, rios e rotas feitas em papel reciclado. No centro, uma bancada com pedras e pequenas limas. Helena passou a mão por cada uma, conferindo se tudo estava pronto. Marina colocou flores num vaso, ajeitou cadeiras, olhou para a porta. Está pronto. Está vivo, respondeu Helena. O evento começou com a presença de pais, curiosos e pequenos artesãos. Um grupo de crianças da escola de Marina apresentou um coral improvisado.
cantaram uma canção sobre caminhos e coragem. A letra dizia que o mundo é grande, mas cabe nas mãos quando se aprende a dividir o brilho. Helena prendeu a respiração para não chorar. Depois, Marina falou. A voz era simples, mas cheia de substância. Um mapa serve para encontrar lugares e pessoas. Aqui, a gente quer ensinar que cada um pode desenhar o seu. Alguns usam papel, outros usam metal, outros ainda usam gestos. Mas todos aprendem que para chegar em casa é preciso olhar para dentro. O aplauso foi espontâneo e longo. Helena, em seguida, agradeceu, sem discursos grandiosos. O que começou com uma joia virou caminho, e o que era caminho virou abrigo. Que esse lugar seja isso, abrigo para quem quiser aprender a recomeçar. No final da tarde, quando os convidados se dispersaram e as últimas crianças foram embora com as mãos sujas de tinta e olhos brilhando, o casarão ficou silencioso. A luz do entardecer atravessava as janelas altas, transformando poeira em ouro suspenso. Helena sentou-se num degrau e soltou um suspiro longo. Conseguiu, disse Marina, encostando-se ao lado dela. Conseguimos, corrigiu a joalheira, olhando o pátio vazio. O vento trouxe os sons dos sinos da igreja. Um cheiro de chuva distante subia da terra. Lembra quando você me disse que as crianças acreditam no que tocam? Perguntou Helena. Lembro. Acho que toquei o que faltava. Marina pousou a cabeça no ombro dela sem precisar dizer nada. Ficaram ali até o céu se apagar em violeta. Depois subiram a rua de paralelepípedos à cá pousada. No quarto, as malas abertas, as roupas misturadas, e no criado mudo o colar do mapa de 2 mãos, agora símbolo e amuleto. Enquanto a noite descia, conversaram baixinho sobre o que viria. Novas turmas, o programa de bolsas, o desejo de construir uma casa perto da serra. A conversa se dissolveu em sorrisos e pausas. Helena pegou a mão da outra e a levou ao peito. Quando te encontrei, achei que estava te lapidando, mas era você que me polia. Marina sorriu, os olhos úmidos. E eu achei que te ensinava o invisível, mas foi você quem me mostrou o que existe além dele. A respiração se encontrou de novo, o toque veio natural, como se o corpo reconhecesse o caminho mesmo de olhos fechados. O beijo que seguiram não era pressa, era certeza. O corpo de uma completava o ritmo da outra. Mãos traçavam trajetos sobre a pele, como quem desenha topografias de memória. Tudo era leve e inteiro, como se cada gesto dissesse, agora sim. Depois, deitada sob o lençol branco, observaram o teto pintado de sombra e luz. A chuva chegou mansinha, batendo na varanda. Helena passou os dedos pelo colar no pescoço de Marina. Está vendo? Agora somos também mapa de chuva. Deixa chover, a gente já sabe voltar. O sono veio lento, profundo, e antes de fechar os olhos, Helena pensou em tudo o que haviam atravessado. O escândalo, o silêncio, a distância, o reencontro, o aprendizado. O amor não era milagre, nem fuga, era escolha. Escolher ficar, mesmo sabendo do peso do mundo. Na manhã seguinte, a cidade acordou coberta de neblina. O casarão abria suas portas para a 2ª turma da oficina do mapa. Helena foi até o pátio preparar o material, Marina ficou na varanda escrevendo no caderno. As crianças chegaram rindo, trazendo o barulho da vida. Uma delas, uma menina de trança e olhos atentos, apontou para o colar de Marina. Tia, esse mapa é para quê? Marina abaixou-se sorrindo. Para lembrar que o caminho mais bonito é o que a gente constrói com quem ama. A menina assentiu, pensativa, e saiu correndo para a aula. Helena observou a cena à distância, encostada na porta. O sol começou a abrir caminho pela serra e a luz bateu no colar,
refletindo no chão um risco dourado, igual a uma rota. Ali, naquele instante, sem discursos nem promessas, elas sabiam. O amor delas tinha virado caminho, e o caminho, casa. Helena se aproximou e passou o braço pelos ombros da professora. Pronta para mais uma viagem? Qual? A de sempre. A de voltar para casa, mesmo quando estamos longe. Marina riu. O riso dela era música. O mundo parecia um lugar menor e, ao mesmo tempo, infinito. O vento balançou as cortinas, o cheiro de café se espalhou pelo ar e, por um segundo, o tempo se curvou diante delas. Se essa história tocou você, inscreva-se no canal Contos Sáficos, compartilhe e conte nos comentários qual foi o mapa que te levou até quem você ama.